Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero já desejar um ótimo dia para todos que nos assistem, nos acompanham, louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos em mais um dia, porque Ele nos permitiu viver esse dia. Ele nos permitiu viver esse dia, porque se não fosse Ele, Deus, nós nem estaríamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero, sem muita demora, eu quero contar algo que Deus tem me tocado. Nos últimos dias eu tenho me tocado muito para falar dessa experiência que eu passei. Foi uma luta travada, foi uma luta constante. Foi algo terrível que eu passei por volta aí de mais de um ano. Mais de um ano. Então, escute o vídeo até o final para você entender, tá? Porque eu vou te passar uma experiência e que quem sabe você também está passando por essa experiência e não sabe o que está acontecendo. Então, tudo que a gente passa, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, quando eu passei por essa experiência, é de hoje eu estar aqui falando com você. Para que, quem sabe, você saiba discernir o que está acontecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu comecei a passar por uma situação difícil com um vizinho meu. Aquele vizinho, aquele casal, eles começaram a me perseguir muito, muito. E como eu faço a obra de Deus na minha casa é um ponto de pregação, né? Eu tenho um ponto de pregação. Então a gente, de vez em quando, a gente faz culto lá, né? Eu chamo as pessoas, enfim, a gente faz culto de louvor, né? Culto de adoração. Maravilhoso, irmão, os cultos, né? Então, aquele vizinho, ele começou a me perseguir muito. Aquele casal, né? Eu não entendia por quê, né? Mas eu vi que o diabo estava revoltado por causa dos cultos, né? Ele é parede e meia comigo, né? É parede com parede, assim, né? E aquele casal começou a me perseguir, e aquele homem que já é um senhor, aquele homem me olhava com tanto ódio, irmãos, mas com tanto ódio. E eu comecei a sofrer uma perseguição muito grande por parte daquele homem. Eu vou resumir, né, para não ficar muito extenso o vídeo. Irmãos, e aquele vizinho, como o quarto deles faz fundo com o meu quarto do fundo também, eles começaram a me perseguir. Então, toda vez que eles percebiam que eu estava orando, porque dá para ouvir, né? Dá para escutar. Eles começavam a bater nas paredes. Quando eu começava a fazer qualquer gesto de oração ou de louvor lá no fundo ou no quarto onde eu fico, eles começavam a bater, a fazer aquele barulho. Irmãos, era uma coisa insuportável. Mais de um ano vivendo isso, eu não conseguia orar dentro daquele quarto, irmãos. Eu não conseguia orar, porque era eu começar a orar ali e o diabo começar a usar aqueles vizinhos. E batiam forte, irmãos. Era batida muito forte. Acho que eles batiam com martelo, com... Eu sei lá o que eles usavam. Só sei que as batidas eram muito fortes. Não tinha como orar. Então, naquela luta, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a pedir oração para as minhas irmãs, que... A minha irmã Raimunda, que está aqui no canal, né? Ela é uma guerreira, ela sempre me ajuda em oração. Minha irmã Raimunda Ferreira, ela está inscrita aqui no canal. Pedi oração para minha irmã Lenita também, né? Que é uma mulher também de oração. Pedi oração para um pastor, que é meu irmão também, que é o pastor Pedro, né? E eu falei, gente, me ajude em oração, porque eu estou numa guerra travada aqui, eu não consigo orar dentro do meu quarto. Bom... E ali eu comecei a orar. Irmãos, eu fiz de tudo que Deus mandou eu fazer, que Deus me tocou para fazer, eu fiz. Eu ungia o meu quarto de vez em quando, orava na água e jogava nas paredes, no chão, sabe assim. Eu ungia o meu quarto com água orada, água ungida.
Daí eu repreendia, orava, expulsava, repreendia. Chamei irmãs de oração, mulher de Deus de oração, para ir lá orar dentro do quarto. Elas foram, orou. Isso nesse período de 1 ano e pouco. Elas foram, orou, depois foram outras pessoas, orou. Eu peguei um dia, o pastor me deu um óleo ungido, orado no monte, me deu. Peguei aquele óleo ungido, ungi todas as paredes do meu quarto. Eu falei, Satanás, tu vai sair daí, Satanás. Tu vai sair em nome de Jesus Cristo. Tu vai sair daí, demônio. Tu vai me deixar em paz. Daí, irmãos, comecei a orar, expulsar, repreender. Isso em mais de 1 ano de peleja, irmãos. Mais de 1 ano de peleja. Oração, jejum, expulsando, ungindo. Nada. Daí chegou uma hora que eu percebi assim uma certa melhora, né? Melhorou alguma coisa. Presta atenção, irmãos, no que eu vou falar aqui. Melhorou. Melhorou a frequência, né? Melhorou assim os batimentos, já não era tão fortes como antes. Melhorou alguma coisa. Quando foi um dia, eu falei para Deus assim, Deus, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Melhorou, mas continuou. Continuou menos, continuou mais devagar, mas continuou. E um dia eu falei assim, eu me revoltei, irmãos, com aquela situação. Eu me revoltei. Eu falei, Deus, Deus, que situação é essa? Porque eu já orei, eu já jejuei, já fiz campanha na madrugada, já ungi, já expulsei e o negócio continua. Orei e eu tava brava porque eu queria saber, eu tava brava com Deus para saber o que estava acontecendo. Falei, Deus, não é possível um negócio desse. Já veio irmãs, mulheres de Deus aqui dentro do meu quarto, porque não é todo mundo que entra no meu quarto, mas eu permiti que elas entrassem, orassem, ungissem. E acalmou, mas não passou. O que está acontecendo, Jesus? O que está acontecendo? Fiquei muito brava, falei, Deus, me mostra o que se passa, o que acontece. Porque isso ou acaba, porque tu, Senhor, não é Deus de melhorar as coisas, tu é Deus de repreender as coisas, de tirar de uma vez. O que se passa? Que demônio é esse que não sai com nada? Que Satanás é esse que não sai com nada? Fiquei brava, irmãos. Quando passou aí uns dias, uns 2, 3 dias, eu havia orado na oração da tarde, que eu costumo orar. Orando ali, Deus falou para mim, levantei da oração, né? Depois Deus falou para mim assim, minha serva, presta atenção, irmãos. Minha serva, eu já repreendi o adversário. Eu já tirei, eu já repreendi o diabo. Nas orações, eu já repreendi, minha serva. O diabo já saiu. Falei, como, Deus? Como assim o diabo já saiu? O problema continua. Né? Eu falei para Deus, Deus, o problema continua. Tá mais devagar, tá mais leve, mas continua. Deus falou assim para mim, serva, Satanás já saiu. Faz tempo que ele saiu. Eu falei, é mesmo? Mas como assim, Deus? Presta atenção, irmãos, olha isso. O Senhor falou assim, filha, a ação do diabo já saiu. A manifestação do espírito maligno já saiu. Agora, o que está acontecendo agora, o que você está dizendo que diminuiu, que maneirou, que está menos, agora é a ação do homem. Agora é a ação da mulher. Não é mais demônio. Falei, meu Deus. E o Senhor falou assim, o inimigo já saiu, filha.
Só que agora, isso que você está vendo é a ação da pessoa, do ser humano. É o ser humano que está atuando agora. Não é mais o diabo. Falei, Jesus Cristo de Nazaré, e agora, Senhor? O Senhor falou assim, e eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, mas por quê? Por quê? O Senhor falou assim, porque essas pessoas do teu lado, elas são ruins. Elas são ruins, minha serva. Elas têm um coração ruim. E o que elas estão fazendo é por pura maldade. É a maldade do homem e da mulher presente. Falei, meu Deus. Meu Deus. Então o Senhor já repreendeu o diabo já saiu e a pessoa continua fazendo essas coisas. Então é eles que estão fazendo de propósito por causa da ruindade, da maldade do coração. O Senhor falou exatamente, minha serva. E o Senhor falou, filha, existe a ação dos demônios. Os demônios não podem resistir o meu sangue. Irmãos, é impressionante. Quando Deus ele dá uma ordem para o demônio se afastar, através de todos os sacrifícios que você já fez, oração, jejum, voto, campanha, unção, o diabo ele tem que sair, irmão, ele não fica. O diabo não fica. Aí o Senhor falou, é a ação do homem e da mulher. Aí o Senhor falou assim, você tem que mudar a forma de você orar. Para de expulsar o diabo, porque ele já saiu. Agora você tem que mudar a forma de orar. Eu falei, Jesus. Aí o Senhor falou assim, agora você tem que orar para eles saírem daí com essa maldade. Ou se converte ou sai. Você tem que orar para ou eles se convertem ou eles saem daí. Porque eles são maldosos. Eles são maldosos. Falei, meu Deus. Aí o Senhor falou, filha, a tua luta não é mais com o diabo. Agora a tua luta é com a carne mesmo. Falei, tá bom, Senhor. Comecei a orar, irmãos. Comecei a orar, Jesus. Aí já não orava mais expulsando o diabo, não. Comecei a orar, Senhor, converte essas vidas, ou faz uma obra, ou tira eles daqui, Jesus. Faz uma obra, converte, ou tira eles daqui. Orando dessa maneira, o Senhor falou para mim assim, depois de muitos dias, o Senhor falou assim para mim, minha serva, eles estão batendo o pé e dizendo que não vão sair. Eles estão batendo o pé que não vão sair e eles estão dizendo assim, nós vamos continuar perturbando ela, porque quem vai sair daqui é ela. Não somos nós. Quem tem que sair daqui é ela. Não gostamos dela, não gostamos desses cultos que ela faz e é ela que vai ter que sair, então nós vamos continuar. Deus revelou para mim isso. Falei, e aí, Jesus, e agora? Olha aí, olha o que eles estão dizendo. Que não vão sair. Irmãos, isso olha, eu passei por tudo isso, irmãos. Então, quando você me vê, Deus me usar aqui no vídeo, filha, ou irmão, irmã, o preço que eu pago não é barato, não. Não é nem um pouco barato, tá? Eu falei, e agora, Deus? Eles não querem sair, e agora? Daí Deus me mostrou, na madrugada, Deus me mostrou uma visão. O Senhor falou assim, filha, eu já falei com eles para eles parar de te perseguir. Deus falando comigo na visão. Eu já falei com eles, eu já usei pessoas para falar com eles, até pessoas de família, de parentes deles, para falar para eles pararem de te perseguir, pararem com a perseguição. Mas eles não querem parar, filha.
Aí Deus me abriu os meus olhos e mostrou para mim, veja o que eu vou fazer. Já que eles não querem parar por bem, estão fazendo isso de propósito, Deus me mostrou, irmãos, uma visão. Ele, o homem, o dono da casa, ele saía do portão da casa dele, na visão ele saía do portão da casa dele. Quando ele saiu do portão da casa dele, eu vi um laço. Deus me mostrou uma corda bem grande, com um laço na ponta. E um anjo segurava aquela corda. E sabe quando você pega a corda e lança o boi? Assim eu vi, irmãos, foi muito forte aquilo que eu vi. O anjo veio, parou na frente da casa dele. Quando ele saiu, o anjo veio e jogou a corda e puxou. Quando puxou, ele caiu morto no chão. É muito forte o que eu estou dizendo aqui, mas é verdadeiro, irmãos. Falei, meu Deus, eu falei, Senhor, então ele vai descer a sepultura? O Senhor falou para mim, vai. Este homem vai descer a sepultura. Ele já teve oportunidade de se arrepender, de pedir perdão para você, de se humilhar, mas ele não quer. Ela não quer. É um casal. Daí eu falei, meu Deus. Daí, irmão, passou uns dias, Deus usou um vaso e orando por mim, este vaso falou assim, irmã, eu vejo pessoas te perseguindo demais aí onde você mora. É muita perseguição aí onde a senhora mora. E Deus manda dizer para a senhora que vai descer gente aí à sepultura, porque não param de te perseguir. Eu falei, é verdade, irmã, é verdade, é verdade. E ela não sabe da minha vida, ela não sabe, porque eu não conto tudo que eu passo para as pessoas, eu não conto, a não ser que Deus mande, como Ele mandou eu gravar aqui agora, para servir de experiência para você. E ela não sabia. E Deus usou ela e falou, vai descer gente à sepultura aí, porque está tocando em você, está impedindo a obra, está tocando na obra, eles não estão tocando em você, estão tocando na obra. Irmãos, e essa visão do laço, Deus me mostrou essa vez, depois Ele me mostrou pela segunda vez, depois Ele me mostrou pela terceira vez. Isso em períodos, né? Deus me mostrou por 3 vezes este homem caindo no próprio laço que armou. E não foi só isso que eles fizeram, não, irmãos. Este homem, esse meu vizinho, por 2 vezes, ele sabia que eu ia sair de casa. Ele sabia. Ele ficou observando a hora que eu saía de casa. E não foi o diabo não, viu, irmãos? Deus falou para mim que foi ele mesmo que fez isso. Não foi diabo não. A hora que eu estou saindo de casa, irmão, ele estava com o carro engatado. Quando eu saí para fora, que eu fechei o portão, Deus falou assim dentro de mim, filha, vigia. Quando eu olhei do lado, ele deu marcha ré para trás. Ele jogou o carro em cima de mim. E eu dei aquele pulo para trás. A outra vez, eu cheguei na rua da minha casa e ele estava na esquina, de propósito, na esquina, esperando eu passar. Quando eu passei, irmão, e na mesma hora eu senti aquilo assim, filha, vigia, minha serva vigia. Aí, irmão, quando o Senhor falou vigia, que eu dei um pulo que eu voltei para trás, ele passou. Ele queria me atropelar. Entendeu, irmãos? Entendeu o preço que eu pago para estar aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus? É só um pouquinho que eu estou contando, tá? Falei, Jesus, não é possível uma coisa dessa. Aí Deus começou a trabalhar e o Senhor falou assim, usou essa irmã e falou que vai haver velório ali naquela casa, vai descer gente à sepultura. E mais, Deus falou para mim, porque eles têm, irmãos, um sobrado de 3 andares. A casa deles é um sobrado de 3 andares. É enorme a casa deles. Eles têm carros do ano, eles são pessoas bem de vida mesmo. E o Senhor falou para mim, minha serva, este homem ele vai descer a sepultura.
esta mulher, ela vai perder tudo isso daí que você está vendo, que eles têm. E eles não têm só isso não, eles têm mais. Eles têm outras coisas. Ela vai perder tudo. Essa mulher vai perder tudo, ela vai ficar na miséria. Ela vai perder tudo. E quando ela perder tudo, depois que ele morrer, que ela perder tudo, ela vai dizer, Deus mostrou ela dizendo assim: tudo isso que eu estou passando é porque eu persegui uma mulher de Deus, uma pessoa crente. Porque Deus vai fazer, irmão, Deus passava isso para mim, que Deus vai fazer ela lembrar de tudo que ela fez, de todo o apoio que ela deu ao marido para ficar me perseguindo. Até laços de morte prepararam contra mim. Então, Deus vai fazer ela lembrar de tudo que ela fez. E Deus diz que futuramente vai ter misericórdia da alma dela. Mas ela vai para o leito, ela vai pagar um preço muito grande por tudo que ela fez, pela obra. Porque, irmão, se eu for contar tudo que eles fizeram aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu só falei essas duas coisas para vocês entenderem, né? Mas o que eu quero dizer através desse vídeo, irmãos? Presta atenção. Porque às vezes o que você está passando, a Bíblia diz aqui em São João 10:10, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Só que Satanás ele está, irmãos, sujeito às ordens de Deus. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A gente se sujeita a Deus como? Orando, jejuando, buscando, fazendo propósito, fazendo campanha. A gente está o quê? Se sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus. São Tiago 5. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O diabo foge, mas só que fica a ação humana. A ação humana. E é aí que está. Muitas vezes você está passando por uma situação, você está orando, está jejuando, está expulsando, está repreendendo, está igual o que eu fiz. E nada. O problema continua. O problema continua. Só que recebe essa palavra aí, irmã. O que você está passando não é mais o diabo. Eu sinto de dizer isso. Não é mais uma ação maligna. O que está acontecendo é a ação da própria pessoa. O próprio ser humano é que está agindo. Essa ação não é mais ação maligna. É a ação do humano. É porque a pessoa tem um coração ruim, a pessoa tem um coração duro, a pessoa é um coração obstinado, ela é maldosa, a pessoa tem um coração mau. Mas os maus, a Bíblia diz que os maus estão reservados para o dia de destruição. Então, o que Deus fez eu entender? Que nem a gente ora, busca, a pessoa continua. Então, não é mais uma ação maligna. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que está acontecendo com você. Analisa e presta atenção. Porque nem tudo é o diabo, irmãos. Nem tudo é Satanás. Eu vou contar uma experiência rapidinho aqui que eu também tive. Deus me fez passar. Irmãos, um dia eu estava num culto e a igreja estava cheia. No meio do culto caiu uma mulher endemoniada. Presta atenção como para você discernir o que é, quando é o demônio que está agindo e quando não é. Caiu uma mulher endemoniada e aquela mulher, ela vez por outra ela estava ali e acontecia sempre a mesma coisa. Ela caía, aquela coisa, o pessoas expulsavam, os obreiros, as obreiras, o pastor expulsava. Era sempre acontecendo aquilo. Quando foi um dia, estava um culto lá e já estava um pouco tarde, e aquele demônio não saía, e aquele reboliço, e o culto acabou, o pastor falou assim: ó, gente, acabou, os irmãos estão despedidos, amém, cada um começou a pegar suas coisas, ir embora, tal. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Também, já estava dando 10 horas da noite, eu morava um pouco longe, eu falei, não, vou embora. E fui embora. Quando eu cheguei, quando eu havia andado a alguns metros, e nesse dia estava meio que frio, garoando, e eu estava com uma sombrinha, um guarda-chuva. E eu esqueci o guarda-chuva na igreja. E eu lembrei, quando eu não estava muito longe da igreja, eu lembrei do guarda-chuva. Eu falei, não, eu vou voltar para pegar, né?
Não, vou voltar para pegar. Não estava muito longe, voltei. Quando eu voltei, irmãos, o pastor estava lá ainda. A mulher do pastor, algumas obreiras. E a mulher estava estendida no chão. Caramba, entrou essa porcaria aqui, cortou o vídeo. Ai, não. Irmãos, e ali, eu pensei que tinha cortado o vídeo, irmãos. Perdão, viu? Perdão. E ali, eu voltei. Quando eu voltei, que eu cheguei na porta, Deus falou assim dentro de mim: minha serva, não é mais o demônio. Não é mais o demônio que está nela. É ela. Vai até lá e manda ela levantar. Vai até essa mulher e manda ela levantar. E as irmãs ali, cansadas já de segurar aquela mulher. E ela deitada no chão e as irmãs segurando nos pés, outras segurando nos braços. E ela fazendo aquelas coisas tudo, sabe? Irmãos, eu cheguei ali perto daquela mulher. Falei para as irmãs assim, eu falei: irmãs, solta ela. Solta ela. Daí elas: não, irmã, solta, irmã. Não é mais demônio. Eu falei assim, aí eu bati assim nela, assim, eu falei assim: ô dona, levanta. Vamos, para com essa palhaçada, levanta. Você não está mais endemoniada, você está dando lugar ao diabo. Você está se fazendo, mas não é mais demônio. E fazendo assim, né? Vamos, levanta. Aí ela me olhou toda desconfiada, as irmãs me olhou sem entender nada. Eu falei: irmã, não é mais demônio. É ela mesma que está fazendo isso para judiar de vocês, para judiar de todo mundo que está aqui. Então tinha ainda umas 5 pessoas ainda lá. Daí ela se levantou, se arrumou toda. Eu falei assim: ó, toma vergonha na sua cara. Eu falei para ela: toma vergonha na sua cara e para de ficar dando trabalho para as obreiras, para os obreiros aqui, porque ninguém tem tempo para ficar perdendo tempo com gente que não tem o que fazer, não. Irmã, assim, sabe, Deus me usou com muita autoridade para falar com aquela mulher. Falei: para de palhaçada, porque o diabo já saiu faz tempo. E você tá aí fazendo o que tá endemoniada para fazer as irmãs, os irmãos de besta. Você não vai fazer ninguém de besta aqui, não. Sai daqui em nome de Jesus. E não me volte aqui mais endemoniada. Não me volte aqui mais endemoniada. Porque o demônio não tá mais em você. Agora é sem vergonhice sua. É safadeza sua. Fiquei brava ali, irmão. Foi Deus ali na minha vida. Ela, irmã, baixou a cabeça. Mas eu falei: cala-se em nome de Jesus e sai daqui. E não me volte aqui mais com essa palhaçada. Irmão, o pessoal ficou tudo assim. O pastor ficou me olhando assim. Ele ficou assim, sem ação. Eu falei: tá vendo, irmão? Essa vergonhista, essa mulher se fazendo, sabe? Fazendo o povo de Deus de bobo. Irmão, resumindo, essa mulher nunca mais voltou ali. Ela nunca mais se passou por endemoniada ali. Porque já fazia tempo que ela estava... E o diabo já tinha saído faz tempo. Um povo de oração, de jejum, de campanha, de propósito, de clamor. O diabo já tinha saído. Mas a mulher estava dando ali, fazendo o povo de Deus sofrer. Ela nunca mais apareceu. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, tem coisas que não é demônio, que não é mais espírito. Você já fez a parte espiritual, não fez? Pois é, não é mais demônio não, tá bom? Passo aqui para deixar essa experiência, irmãos, me perdoem aí, porque eu fiquei nervosa, porque o negócio aqui, eu pensei que tinha parado o vídeo, porque quando entra alguma coisa, mensagem ou ligação, o vídeo corta, né? E é ruim, e fica pela metade. Então, meus irmãos, é isso, que isso possa te alertar, que isso possa te despertar, sabe? Porque tem a ação da pessoa e a ação do demônio. Então, presta atenção no que está acontecendo. Amém? Deus abençoe vocês. E fica aí com São João 10, né? Que fala assim: Jesus, ele é o bom pastor. E Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, mas o ser humano também faz muita coisa errada, né? Então, quando não sai com jejum, oração, campanha, propósito, vai sair, sabe como? É como o povo diz lá fora, vai sair na porrada mesmo, vai sair na porrada mesmo, ou seja,
palavras, maneira de falar, tá, irmãos? Maneira de falar. Você vai usar a sua autoridade que você tem como ser humano, como servo e serva de Deus, e vai dar um chega pra lá nessa pessoa e falar assim, ó, aqui não, tá? Aqui não. Então, fica aí essas experiências para ter o aprendizado e, enfim, que Deus te dê uma sabedoria e uma direção como você agir nessa situação. Não é fácil, né? Não é nada fácil, né? Mas acontece, infelizmente, neste mundo que nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus, que a paz de Cristo adentre ao seu coração no dia de hoje e seja iluminado para a glória de Deus. Amém, meus amores? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.